Boa tarde, estamos começando mais um Show da Tarde pela Primer TV. Estamos ao vivo. Eu sou Cida Ventura, estrategista de negócios. Ajudo você a comprar ou vender o seu imóvel ou o seu automóvel. Precisou de mim? Me chama, vamos tomar aquele cafezinho. Vou colocar os melhores negócios de uma forma assertiva. Do que você precisar, eu estou aqui para lhe ajudar. Hoje estamos aqui com uma mulher incrível. Ela que desenvolve um trabalho muito legal junto ao mar, a doutora Gabriela Ferreira. Boa tarde, doutora Gabriela. Ela que atua hoje na área da navegação. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Seja bem-vinda. E já vou pedir para ela se apresentar e falar um pouquinho dela, por favor. Boa tarde, Cida. Obrigada, por esse espaço, por ter me convidado aqui para participar do programa. Bom, eu sou advogada, eu atuo na área civil predominantemente, mas eu tenho essa expertise e atuo nessa área já há algum tempo da segurança da navegação, como você mesmo disse. Uhum. E a minha atuação envolve diversas atividades como operadora do direito nessa área da segurança da navegação, envolvendo problemas e questões que envolvem embarcação, Embarcação. Então, vamos falar para a gente o que faz uma advogada que atua na área da segurança da navegação. No que consiste o seu trabalho? Traz para a gente, por favor, doutora. Bom, o meu trabalho, eu assessoro juridicamente o proprietário de uma embarcação, ou um estaleiro, ou uma marina. No caso do proprietário, eu começo com acompanhamento desde quando ele faz a aquisição da embarcação. Uhum. Então, por exemplo, um contrato, o contrato dele de compra e venda. As embarcações, elas são diferentes dos carros, elas não vêm prontas, Uhum. Nem todas vêm assim já fechadinha, pronta. Às vezes o proprietário ele quer fazer algumas alterações naquela embarcação. Então, a gente amarra, a gente faz um contrato com cláusulas específicas para proteger as partes. Uhum. Então, eu faço esse serviço jurídico da contratação, uhum. Mas, na sequência, tem toda a questão de regularização da documentação dessa embarcação. Uhum. Então, às vezes, perante a Marinha, tem alguma questão em relação à documentação mesmo, ou, às vezes, uma transferência de jurisdição. Às vezes, a embarcação está num lugar, mas ela vai morar em outro lugar, então a gente precisa fazer a transferência dessa documentação. E depois, o próprio uso também, o proprietário às vezes quer fazer um charter, quer botar essa embarcação para alugar, certo. E ele precisa ter um contrato que consiga proteger tanto a pessoa que está alocando essa embarcação como ele como proprietário. Certo. E sem contar aqueles desafios, aqueles probleminhas que aparecem no meio do caminho, que às vezes a embarcação se envolve num acidente. E se a gente usar, por exemplo, como analogia, os acidentes de trânsito, é meio parecido, quando a embarcação ela se envolve num acidente, existe a obrigatoriedade pela lei de que seja aberto um inquérito. Então, a gente chama isso de inquérito de acidente ou fato da navegação, que é instaurado pela Marinha. E depois tem todo um processamento nesse inquérito até o julgamento, até chegar no final, que é o julgamento pelo Tribunal Marítimo. Então, todo esse caminho eu acompanho junto com o cliente, com essa assessoria jurídica, para resguardar legalmente esses direitos. Em caso de acidente, quando tem um acidente que você estava falando, como é que vai ocorrer esses processos? Você que dá a entrada nos processos, você vai estar acompanhando o seu cliente, porque a gente quase não vê que tem acidente no mar, Mas como você estava trazendo para mim, acontece bastante, e é nesse momento que é importante ter um advogado? Acontece sim, infelizmente. Acontecem esses acidentes e existe uma lei, uma norma que obriga a autoridade marítima, que a gente chama, a instaurar esse inquérito de acidente ou fato da navegação. Então, não é uma escolha da autoridade, ela é obrigada pela lei a fazer a instauração desse inquérito. Esse inquérito ele é instaurado pela Marinha, certo. E aí tem uma série de atos lá que eles fazem, um processamento. E quando eles finalizam esse processo, eles apontam uma possível causa do acidente. E aí eles remetem isso lá para o Tribunal Marítimo, que fica no Rio de Janeiro, que é quem efetivamente vai fazer o julgamento dessas ações. É quando ele passa de uma fase de inquérito para efetivamente uma ação processual, embora seja administrativo. E aí sim, eu acompanho, eu defendo ali os direitos do cliente até o julgamento no Tribunal Marítimo. E
o próprio Tribunal Marítimo, já quando ele manda essa intimação, essa citação para a pessoa que está envolvida, já vem lá constando que é indispensável, né, que é um artigo da nossa Constituição, que é indispensável a presença do advogado nesse procedimento, né? Tem que ter alguém junto para acompanhar. Tem que ter. Quem conversa, sabe, quem faz essa intermediação, né? Quem aparece mesmo lá no processo, seja no Tribunal Marítimo, nas outras esferas aí judiciais, é o advogado nesse papel de procurador. É o advogado que vai fazer esse papel importante de ajudar o cliente. Isso. Tá, e você estava falando para mim, da onde que vem essa sua expertise de trabalhar nessa área? Por favor, traz um pouquinho da sua experiência, né, onde você já atuou antes de estar trabalhando como advogada. Sim. Não já dentro da capitania, alguma coisa assim, traz para a gente, por favor. Eu já advogo há bastante tempo, né? Na área do direito, já trabalho mais de 20 anos, e eu consegui unir duas afinidades, duas coisas que eu gosto muito, que é o mar, né? Atividades relacionadas ao mar, e o direito, que eu já operava há muito tempo. E dentro dessa minha jornada aí na atividade jurídica, durante 8 anos eu fui assessora jurídica na Marinha do Brasil. Então lá eu desenvolvia vários papéis de assessora jurídica e um deles era a encarregada, né, do setor de acidentes da navegação. Foi quando eu vi que existiam, sim, muitos acidentes, muitos fatos que ensejavam a instauração desses inquéritos administrativos e que tinha uma carência de profissional habilitado, né, para estar atuando. Então foi daí que eu comecei a atuar nessa área também. E qual é a importância dessa decisão do Tribunal Marítimo? Vai interferir no quê? Vamos trazer para a gente, já como é uma pergunta bem técnica, né? Isso aí é importante, porque na nossa legislação, o que diz ali o nosso Código de Processo Civil, que é uma lei que regulamenta, assim, né, por cima, para vocês entenderem, é uma lei que regulamenta os procedimentos, os processos, né, como os processos vão andar. E lá existe um artigo que fala que se a pessoa tiver uma ação ajuizada que envolva algum acidente da navegação e que está tendo processamento lá no Tribunal Marítimo, se deve esperar. O juiz vai esperar, o juiz da Justiça Comum, ele vai esperar a decisão lá do Tribunal Marítimo para depois ele tomar a decisão dele. Então, olha só que importante ter um cuidado no processamento e no acompanhamento de todo esse, desde lá do inquérito, né? Porque vai ter o inquérito, quando ele encerrar, ele vai para o Tribunal Marítimo e lá vai ser julgado. E é a partir desse julgamento em que vão ter outras... E aí vamos falar então um pouquinho das penalidades também, para as pessoas estar mais cientes do que pode acontecer? Sim, e aí as penalidades podem envolver multa, né? Cassação da carteira, a pessoa perde a carteira, aquela habilitação dela para estar navegando. Pode ter só essa habilitação suspensa durante um período. E aí, assim, o que acontece? Como eu falei, depois dessa decisão lá do Tribunal Marítimo também, dependendo do que for decidido, isso pode causar uma repercussão nas outras esferas. Uma indenização de danos morais, uma indenização de dano material, um ressarcimento ali de algum dano ou até o criminal, né? Então tem que estar atento a vários detalhes, né? Sim, é bem importante acompanhar esse processo, realmente. E você como uma advogada, eu vou pedir para você deixar algumas dicas para quem quer adquirir então a sua embarcação. O que ela pode estar cuidando para não entrar já no começo com a documentação errada, não estar habilitada? Quais suas dicas como uma advogada que conhece bem a área marítima pode deixar para as pessoas que estão em casa, por favor? Primeira coisa que eu digo é assim, se tem dúvida, procura um advogado para tirar a dúvida, né, para ter certeza. É melhor a gente sempre ter uma assessoria prévia do que depois levar o problema já constituído. Mas é muito importante lembrar do registro da embarcação, fazer uma consulta prévia na Marinha para saber se essa embarcação tem alguma restrição, se ela está com alguma pendência, está enroscada com alguma multa, uma penalidade que ela já recebeu, né? Isso pode refletir depois. Tem que tomar muito cuidado com a questão dos motores na documentação, porque isso vai interferir também no seguro da embarcação. Certo. Né? Então, eu diria que essas são coisas já... Os cuidados assim, atentos com a questão da documentação. Que legal, doutora. Então, a gente está chegando já ao finalzinho da nossa entrevista, né? Mas eu queria que você deixasse aqui para a gente os seus contatos, o Instagram, até para tirar alguma dúvida com você, se você puder orientar. Então, por favor, deixe para a gente.
Olha, Cida, eu vou deixar o meu site, que é Advogada Gabriela Ferreira. Vou deixar o meu Instagram, que é Gabriela Ferreira _ADV. E aí tem lá o linkzinho para o contato, tem a minha secretária lá, a Carol, que me ajuda e com certeza todo mundo vai ser bem respondido. Que legal, doutora Gabriela. Muito obrigada pela sua vinda hoje aqui, esclarecendo, né, uma área tão importante e tão pouco conhecida, né? Vamos dizer assim. Mas agradeço muito a sua vinda. Até uma próxima aí para trazer as novidades para a gente. Ai, que bom. Te agradeço também e fico à disposição. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até a próxima. Vamos para o intervalinho. Não saia daí que em seguida temos mais Show da Tarde.